Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos ter um bate-papo com o Emerson Caetano. O Emerson Caetano é um aluno gay negro da UERJ. Ele é internacionalista, perdão. Jovem negro, né? Líder negro, periférico, morador da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu, cotista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nossa famosa UERJ. Também é criador do Coletivo Negro dos Alunos de RI. E hoje a gente vai debater um pouco sobre Covid-19 dentro das cidades inteligentes. Como isso afeta pessoas pretas, pardas e pobres. E vamos também fazer esse debate dentro das cidades inteligentes. Oi, boa Olá, noite. Então, gente, esse é o Emerson Caetano, aluno negro da cotista da UERJ, internacionalista, jovem líder da causa LGBT, também é criador do coletivo negro de alunos negros de RI e também tem experiência já em 9 países. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Covid-19. oi gente, boa noite. Eu sou estudante de Relações Internacionais, estou tentando me graduar aí na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem sido bastante difícil, principalmente com esse sucateamento, com essa situação aí política do país e do governo do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí vim aqui a convite do Ubuntu Lab para falar um pouco sobre relações internacionais, sobre raça, sobre pautas dos direitos humanos, agendas sociais. E aí, principalmente né, nesse período aí de crise que a gente está vivendo, como é o coronavírus, né? E aí eu deixei, eu ia desligar o meu ventilador, só para fazer um comentário aqui. Eu ia desligar meu ventilador, mas eu queria ficar com muito calor, então se ficar perturbando o barulho, vocês me avisam, tá? Durante aí a live. E aí eu preparei um conteúdo assim bem curto para falar. Eu gostaria mesmo de falar assim sobre o que eu tenho pesquisado, sobre o que eu tenho lido. Podem fazer perguntas à vontade, por favor, até para dar um segmento aí para a live, né? Porque senão eu vou ter que ficar falando e Emerson, falando, falando, sem sem querer te pausas. Mas interromper, vai, mas quem pergunte. quiser fazer pergunta, aqui na própria live tem uma interrogação aqui embaixo. É só vocês mandarem as perguntas, tá? Que eu pergunto todas pro Emerson, ele responde para vocês. Então é isso, gente. Eu pesquiso cooperação Sul-Sul, que é basicamente o que o governo do PT, que foram os governos de esquerda, fizeram em relação aos países não ocidentais, principalmente com foco nos países africanos e nos países de língua portuguesa. E aí eu vou pesquisando como que essa cooperação se deu, se ela foi de uma forma decolonial, se ela foi pós-colonial, que também existem essas diferenças, né? Para quem não sabe, pós-colonial é quando você já superou a colonização, pós-colonial é o que a África vive hoje, porém decolonial é quando você age de forma não imperialista, o que não aconteceu nos governos de esquerda brasileiro, que foram governos que é importante pontuar que teve ações extremamente racistas e extremamente imperialistas. E aí, pensando nisso, eu fiz a minha dissertação, estou escrevendo a minha dissertação, né, no caso, falando sobre como que esses fluxos imperialistas funcionaram na África e como que um governo de esquerda usou como
como uma forma, como se vendendo como decolonial, mas na verdade não passava de uma cooperação que era muito parecida com os moldes da cooperação que os Estados Unidos e Inglaterra sempre fizeram, né? Que chega nos territórios africanos, exploram, não promovem emprego, não promovem movimentação da economia, só fazem ainda mais estragos nos países. E aí, pensando nisso, eu gosto muito de falar sobre crises, de falar sobre governos e relações governamentais. Eu ainda estou na fase de apresentação, tá, gente? É, e, e aí, com isso, com a minha pesquisa de governos e relações governamentais, a agenda social, eu consegui um estágio no Consulado do Canadá, um estágio que foi maravilhoso, assim, e aí, tipo, até hoje, às vezes eu tenho os freelances que eles me chamam para fazer e, por exemplo, hoje eu tive uma reunião, fiquei super corrido o dia inteiro, quase que não deu tempo de me arrumar para a live. E basicamente é isso. Aí eu trabalhava ajudando empresas canadenses a fazerem negócios aqui no Brasil. E aí atualmente eu trabalho com a Tainá de Paula, que é uma ex-candidata a deputada, né? E aí a gente trabalha junto. Nosso trabalho teve que ser interrompido por conta do coronavírus, mas a gente fazia um trabalho de ir em comunidades e fazer uma pesquisa de campo para saber o que essas comunidades precisavam para a área cultural e fornecer algum tipo de grant, algum tipo de ajuda financeira para acelerar trabalhos locais. E aí era um ofício muito interessante, assim, sabe, que eu gostava muito. E, infelizmente, né, como todos, acho que as atividades tiveram que ser paradas e a gente está aí tentando redescobrir como a gente dá continuidade para esses trabalhos, como a gente dá continuidade para a vida, né? E aí, basicamente, é isso. Essa é a minha vida de internacionalista e defensor dos direitos humanos. Para falar em Estado, né, em coronavírus, em cidades inteligentes, e como essas cidades se recuperam de uma crise, eu gostaria muito de falar, de fazer um apanhado histórico, né? Porque o mundo já passou por muitas crises antes, assim. A gente teve a crise da gripe espanhola, que foi a única gripe que se compara aí com o coronavírus, né? A gente teve a crise da quebra da Bolsa dos Estados Unidos, crise do petróleo, que também, que mal ou bem está atrelada à crise que a gente está rolando hoje, né? Porque o preço do petróleo baixou muito também, mas não é sobre isso que eu falo. E aí, basicamente, como que esses governos, como que essas cidades superaram essas crises e como que é importante a gente relembrar esse debate, né, nos dias de hoje. E aí eu gostaria de falar, eu tô falando muito rápido, Lawrence. Não, amigo, tá tranquilo, assim. Eu achei Tá tranquilo? tranquilo, tá bem pausado, dá pra compreender. Aham, tá. E aí é importante falar também do welfare state, que é o estado de bem-estar social. Eu tive a oportunidade de ir na Noruega no ano passado. E aí eu conheci um pouco sobre como que funciona o welfare state, como que funciona uma sociedade que é neoliberal, mas que ao mesmo tempo o governo promove subsídios para as pessoas terem poder de compra e assim viverem uma vida ok, sabe? Sem ser esse capitalismo exacerbado, esse liberalismo exacerbado. E aí
é importante citar também que esse welfare state, que é a situação da Noruega atual, que é a situação ali dos países da Escandinávia, países europeus em sua maioria, eles partiram também de uma crise, né? Essa quebra começou com uma crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi onde muitos governos da Europa eram nacionalistas, os governos começaram a entender que a única saída para aquela guerra, para aquela crise belicosa, era você sair coordenadamente, era você agir multilateralmente. E aí foi assim que começou a nacionalistas como Charles de Gaulle, nacionalistas como Franco da Espanha, essas pessoas começaram a se juntar e dialogar e fazer relações internacionais e criar o organismo que hoje é conhecido como a União Europeia. E aí, a partir disso, né, o que é importante citar, que a crise ela só tem uma saída se ela for coordenada. E essa saída coordenada da crise, ela só acontece quando todos cooperam, sabe? Quando todos os países estão cooperando. Não só na área política, mas também na área ambiental, na área científica, na área da economia, na área das ciências. Emerson? Tá me ouvindo, amiga? Tô sim, pode falar. E aí, voltando no caso do welfare state da Noruega, certos governos foram para o lado mais liberal, né, que saíram do nacionalismo e foram para o lado mais liberal, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, e outros países como a Noruega, a Suíça e outros países escandinavos começaram a pegar puxar mais para o lado do neoliberalismo, né? Puxar mais para o lado do bem-estar social, que é o quê? Que é o que, na verdade, precisava ser feito na América Latina e precisava ser feito aqui no Brasil, que é você investir dinheiro no povo, investir dinheiro nas camadas mais pobres, para que essas pessoas possam ter poder de compra e movimentar a economia. Porque aí, entrando num debate econômico, os governos entenderam que a economia ela não funciona só com a classe média, ela não funciona só com as classes ricas, ela funciona você aplicando dinheiro nas classes mais pobres, porque são essas classes que gastam os seus dinheiros todos, sabe? Que gastam sem pensar mesmo, sabe? Essa é a realidade da economia. E aí, quando enquanto os pobres eles gastam, as pessoas ricas, elas guardam seus dinheiros, sabe? Elas possuem reservas. Isso não é bom para a economia, isso trava a economia. Isso é o grande problema do déficit que a gente está passando também, sabe? Falando aí, eu estou entrelaçando muito os assuntos, mas parte muito disso, sabe? A crise econômica da maioria dos países surge disso. É assim nos Estados Unidos, é assim aqui no Brasil. E aí essa é a solução, sabe? Eu vim para falar de soluções. A solução para o Brasil é a gente implementar, começar a debater um welfare state, um estado de bem-estar social, onde pessoas pobres, pessoas pretas possam ter poder de compra, possam ter direito de ter uma vida ok, de ter uma vida saudável, sabe? Com direito sei lá, gastar o seu dinheiro como você quiser e não só pagando conta, entendeu? Porque quando as pessoas só pagam conta, elas só fortalecem a empresa privada, elas só fortalecem a iniciativa privada. Enquanto o Estado ele só fica falido, porque quem deveria estar movimentando o Estado na lógica capitalista e liberal que estamos vivendo tem muitas reservas de dinheiro, sabe? A situação não é tão simples assim, mas deveria ser, entendeu? A situação não é tão simples, mas é simples também, sabe?
de você poder dar oportunidade para pessoas negras e pobres para terem poder de compra. Isso é uma saída para a crise. Isso faz uma cidade ser inteligente, sabe? E aí, pensando nisso que eu montei a minha fala, sabe? Pensando em como que esses estados que promovem o bem-estar social, eles estão saindo da crise de forma mais rápida, tanto crises econômicas quanto crises como o coronavírus, e como que esses estados, eles promovem bem-estar social de fato, sabe? Tipo, político, econômico, social, em todas as áreas. E aí, falando de cidades inteligentes, esse é o ponto, sabe? A gente precisa fazer um debate onde as ciências, a economia, a ciência, a medicina precisa estar entrelaçada em tudo, sabe? Hoje a gente pode ver a necessidade que tem de um economista saber sobre biologia, por exemplo, porque a gente está vivendo uma crise pandêmica que as pessoas não sabem sobre biologia, as pessoas não sabem sobre imunidade, não sabem sobre o vírus, sabe? Enfim, é um pouco sobre isso que eu vim falar, sabe? E aí vocês já podem fazendo perguntas, entendeu? E aí eu vou falar também um pouco de América Latina. A gente tem aí um grande problema na América Latina, que é o quê? A gente está vivendo um forte momento de nacionalismo exacerbado. A gente está vivendo um forte momento de governos autoritários. A gente tem aí governos destituídos, como foi o caso da Venezuela. A gente tem pilhagem de pessoas mortas, como é o caso do Equador, como é o caso de outros países. A gente tem muitos exemplos aí de estados que estão à beira de ficarem falidos, por um motivo, porque as pessoas não estão cooperando. As pessoas não, os estados não estão cooperando entre si. Os estados não estão fazendo diálogo entre si, não estão pegando um problema e falando assim, bom, a gente tem uma pandemia e nessa pandemia está atingindo todo o nosso território, toda a nossa região. Quais são os problemas em comum que a gente tem? Quais são os problemas em comum que a gente tem do coronavírus e como que a gente vai enfrentar esses problemas, entendeu? E aí, isso é regionalismo, sabe? E aí, também para ser um pouco mais didático, né? Porque a gente está ao vivo e tem pessoas de muitas cadeiras, e como eu estou falando também de multidisciplinaridade, regionalismo é um conceito das relações internacionais que surgiu na América Latina. Foram os argentinos que inventaram o regionalismo. E aí o regionalismo ele está baseado em você pegar o seu bloco regional e fazer políticas comuns nesse bloco. E aí, desse regionalismo, desse conceito de regionalismo, surgiu blocos regionais como a Unasul, surgiu blocos regionais como a Mercosul, que aí a Unasul, ela debate mais pautas sociais, e o Mercosul, pautas mais econômicas e pautas mais do sentido de comércio, né, de comércio exterior. E aí, dentro desse escopo de regionalismo, os estados começaram a pensar em como que eles poderiam se juntar e pensar em saídas fáceis e saídas coordenadas para crises como crises econômicas, entendeu? E aí o que falta hoje é uma Unasul forte, porque os governos de esquerda que sustentaram a Unasul e que consolidaram o organismo, hoje já se foram, e hoje há uma enorme negação a esses regionalismos, a esse tipo de relações internacionais.
Por isso que há uma falta, né, de você acordar, de você dialogar como bloco regional. E aí esse é o único problema que a América enfrenta hoje, a América Latina, né, no caso, porque não é o caso dos Estados Unidos. A América Latina não tem diálogo com seus vizinhos, porque está todo mundo fechado. Está todo mundo fechado nas suas políticas autoritárias. E aí isso fica muito complicado, principalmente que a gente tem uma crise que está matando milhares de pessoas. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, sabe? E aí a gente não tem estrutura hospitalar, a gente não tem estrutura de autonomia para pensar num bloco regional que faz os seus próprios mantimentos para a crise, como máscaras. Por exemplo, se a Unasul tivesse forte, com certeza uma autonomia, uma independência das máscaras chinesas já estaria em pauta, sabe? Com certeza uma autonomia para remédios, para uma formulação de coisas que evitam a crise, sabe? Que evitam esse vírus, já estaria solucionado, sabe? Tudo isso pela falta do diálogo, pela falta do regionalismo que a gente não tem, que os governos autoritários não têm. E aí, essas foram as duas coisas que eu separei para falar. Basicamente, regionalismo latino-americano, welfare state dos países europeus mais desenvolvidos. Lembrei que eu ia falar também, China. A China, ela já, né, superou o coronavírus, porque ela foi a primeira a medir esforços para lutar contra essa pandemia e alertou todo mundo. Olha só, estamos vivendo uma pandemia e devido ao globalismo, essa pandemia pode ter impactos globais. As pessoas não acreditaram. Eu não acreditei. Juro, se eu pegar aí um histórico de conversa do meu grupo de amigos de novembro, dezembro, eu tava assim, isso aí não vai vir no Brasil, sabe? Isso aí não vai chegar no Brasil. Só que aí a gente esqueceu, mais uma vez, da interdisciplinaridade, de como é importante você conversar com outros campos de conhecimento. Que é justamente os campos de conhecimento das ciências biológicas estavam já alertando, já estavam falando, olha só, isso vai vir sim, tá? Vai chegar sim, ok? E a gente estava aqui, ó, não, se vier a gente é brasileiro, se vier... Tinha até meme, né, que falando que LOL curava o coronavírus. Mas para não tirar a seriedade aí da live, né, a China, ela passou aí por essa crise que, primeiramente, eu estava achando que partia muito de uma questão geopolítica, e aí também vamos entrar numa conspiração, numa teoria de conspiração, que a China e Estados Unidos, antes de tudo isso, que são governos rivais, estavam aí num pé de guerra comercial, porque os Estados Unidos importam muito da China, e a China estava cobrando taxas altíssimas os Estados Unidos estava cobrando taxas altíssimas da China e vice-versa, estava numa briga comercial ferrenha, e aí nada de se resolver. Aí, marcos históricos. Chegou a Huawei, que não sei nem se eu pronunciei certo, essa companhia chinesa de computadores, né, e softwares. Aí veio essa companhia com 5G, com uma internet que ninguém nunca teve. E aí esse foi o marco histórico na luta comercial entre Estados Unidos e China. Foi o que separou esses dois países para falar assim, olha, os Estados Unidos realmente está perdendo essa guerra, entendeu? E aí, quando chegou esse coronavírus, foi o segundo fator que aparentemente botava os Estados Unidos à frente da China. Mas como quem estuda relações internacionais pode morrer de fome, mas não morre de tédio,
a gente vê o jogo virando várias vezes, diversas vezes, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. A China já se recuperou, enquanto os Estados Unidos têm um dos maiores números de mortes em decorrência do coronavírus. E aí, Amiga, basicamente, hum, desculpa te interromper. fala. A gente está recebendo várias perguntas. Você já quer Eu não tô responder vendo nada. algumas? Você quer responder Vai, fala pra algumas mim. já? Eu vou jogar na tela para você ver, tá bom? E aí você vai Hum. ter acesso. E aí você pode responder e depois voltar pro assunto, como você prefere. Eu acho que eu já falei demais, eu quero responder. E aí, conforme for surgindo coisas na minha cabeça para falar, e aí eu vou Claro, claro. incrementando as respostas. Eu vou jogar na tela para você. O Mauro perguntou como é esse coletivo negro de RI lá na UERJ. Boa, boa, maravilhoso. Muito bom ter perguntado isso. Então, o NEIRE é um núcleo de estudantes negros de relações internacionais. A gente é muito mais que um coletivo negro, a gente é uma think tank. É, é Chique. isso. Chique demais. E aí, basicamente, a gente promove eventos que são multidisciplinar, porque multidisciplinaridade é a nossa bandeira, sendo que essa multidisciplinaridade ela é afrodiaspórica, ou seja, são pessoas negras pautando narrativas por elas mesmas, ou seja, a gente chama profissionais negros de diversas áreas para debater coisas de assuntos de relações internacionais. Por exemplo, a gente teve o Diálogos Afrodiaspóricos, que foi em comemoração do Novembro Negro do ano passado. E aí a gente convidou inúmeras pessoas para debater coisas como racismo religioso, para debater sobre tecnologia no continente africano. E a gente chamou a Nina da Hora, que é uma pretinha que estuda ciência da computação na PUC, tem diversos projetos maravilhosos. A gente chamou, mas que a gente chamou o Wesley Teixeira, que é um pedagogo da Baixada Fluminense, que está vindo aí como vereador. Está nessa campanha aí para ser vereador de Caxias. A gente chamou o Jefferson Barbosa para discutir sobre movimentos sociais. A gente chamou a Letícia Vieira para debater sobre gênero, raça. E assim a gente vai fazendo. As nossas próximas ações foram freadas, né, pelo coronavírus, mas a gente já estava com projetos de fazer grupos de estudo, grupos de estudo de esses grupos de estudo eles seriam com base nos teóricos decoloniais que a gente tem em relações internacionais. E aí seria Homi Bhabha, Spivak, o Foucault, que é decolonial também, e é isso. Chegou uma nova pergunta. Isso, do Rafael. Ele pergunta para você. Você fala de nacionalismo acerbado na AL, perdão. Você acha América que Latina. temos um governo nacionalista no Brasil? Sim, né? É um nacionalismo burro. É um nacionalismo bem burro. O governo Bolsonaro, por que ele é nacionalista? Porque fica nessa questão de voltar à pátria, é o mesmo discurso do Trump, né? É o Make America Great Again, Make Brazil Great Again. É um discurso que é totalmente contra as evoluções. Evoluções não, que evolução é um termo muito ruim, porque evolução, até foi bom lembrar disso, porque quando a gente fala de superar, de evoluir, muita gente usa esses termos nas ciências humanas para falar sobre racismo, por exemplo. E aí, quando você vai criticar racismo dentro da academia das ciências humanas, as pessoas falam, mas a Academia de Relações Internacionais já superou o racismo. Lá na Conferência de Durban, em não sei quanto que os países se reuniram
para debater assuntos relacionados a, entendeu? E aí, essa questão de você superar é muito dúbia, sabe? A gente deve evitar o termo que a gente deve. O Brasil, ele funciona com um discurso de ódio, com um discurso que fala que vai tirar da educação para botar na economia, sendo que a saída mais inteligente de governos inteligentes não seguem esse escopo de ação, sabe? Não seguem esse modelo nacionalista de você tirar da educação, saúde, que são bens públicos inalienáveis, para injetar em uma outra área, sabe? Isso é burro demais, isso é muito ultrapassado, sabe? E aí, falando nesses termos, assim, de nacionalismo, eu citei De Gaulle e eu citei também o Franco da Espanha, quando eu falei que a saída da Segunda Guerra Mundial foi através de uma cooperação, foi através desses líderes deixarem de lado os seus nacionalismos, que eram nacionalismos raiz, que era aquele nacionalismo muito mais, como eu posso dizer, mas muito mais, de certa forma, competente não, mas tipo, enfim, eu esqueci a palavra. Um nacionalismo muito mais eloquente, muito mais alinhado, sabe? Com o que é nacionalismo. Que o fato de você ser nacionalista é um Estado forte, poderoso, que tem muita influência sobre as pessoas e é um Estado tão autoritário que ele é doutrinador. E aí essa doutrina, ela passa a ensinar pessoas a como se portar, a como não serem, como, por exemplo, e aí geralmente esses governos nacionalistas estão atrelados à homofobia, estão atrelados ao racismo, estão atrelados à necropolítica, que é o quê? É a negação da diferença. E aí a necropolítica, ela funciona como? É a escolha. Como é que o Estado escolhe quem vai viver e quem vai morrer? Essa crise ela é necropolítica no Brasil e em estados nacionalistas, porque o Estado vai pegar e vai falar pessoas negras fazem mal para a nossa economia. Pessoas negras estão atrasando a nossa economia, porque a gente só gasta com comunidades negras, a gente só gasta com comunidades negras em segurança. Essas pessoas negras, elas não estão ascendendo socialmente. Por quê? É por isso que eu chamo esses governos de burro, entendeu? E aí é isso, basicamente isso. Governos nacionalistas, principalmente de Bolsonaro, são burros porque são necropolíticos, porque são autoritários e porque querem manipular a população de forma geral, fazendo uma lavagem cerebral. E aí essa lavagem cerebral, ela é evangélica, ela é principalmente cristocêntrica, ela é ocidental pra caramba, ela é muito branca e e tomara que a gente passe logo, né? Que a gente dê um passo à frente, que o Brasil saiba votar como votou aí na Thelma para campeã do Big Brother Brasil. A Laís está Vai, perguntando pronto. se você acredita em um mundo mais cooperativo pós-Covid-19. Oi, Laísa, obrigado por me ajudar hoje. Maravilhosa, Laísa, conheci na Noruega, no intercâmbio, lá no SFIT, International Student Festival em Trondheim, na Noruega. E aí, para responder essa pergunta, eu acho que sim. Eu acho que no mundo pós-Covid-19, a única saída é cooperação. A única saída é coordenada. Porque se os estados não chegarem a um consenso,
do que é o coronavírus e de como poderíamos enfrentar esse coronavírus, se esses estados não chegarem a esse consenso, a gente nunca vai sair da crise, sabe? E aí, basicamente, é isso. Não existe pós-coronavírus sem diálogo. Não existe pós-coronavírus sem multidisciplinaridade, sem que os governos cooperem entre si e sem que haja um regionalismo na América Latina. Porque esse regionalismo é o que, na verdade, vai salvar o resgate desse regionalismo começado por governos como o do Lula, como do Chaves, como da Cristina, como daquela maravilhosa lá do Chile, enfim. São governos como esse que fortaleceram a Unasul, que fortaleceram os organismos regionais da América Latina. São esses exemplos que a gente precisa resgatar para a saída do coronavírus. E aí eu acho que eu respondi essa pergunta. E a Maísa Sim. continua perguntando se pós-coronavírus nós teremos uma crise no capitalismo ou você acha que tudo volta ao normal? Não pode voltar ao normal, né? Eu acho que basicamente é essa a resposta. Se vai haver uma crise do capitalismo, eu não sei. Porque ao mesmo tempo em que há um movimento muito forte para que as coisas não voltem ao normal, para que o nosso estilo de trabalho não volte ao normal, para que os governos se importem mais com os bens públicos, eu acho que essa é a única resposta, sabe? É a única garantia que a gente vai ter de governos posteriores que se importam mais com os bens públicos, que se importam mais com o fornecimento de saúde pública de qualidade, com governos que se importam mais com educação para a melhoria das pesquisas científicas, por exemplo. E é isso. Crise do capitalismo tem várias, mas saída do capitalismo, acho que eu seria muito utópico se eu falasse que aconteceria. A mesma pergunta, se você vê a cooperação da China atual também como uma certa forma de imperialismo. Você vê a cooperação da China atual também como Também como uma certa forma de imperialismo. Sim, sim. A China, junto com o governo. A China está na minha dissertação, né? Não como foco, mas como um exemplo de que eles também foram pessoas que exploraram muito o continente africano nas suas cooperações sul-sul, que são cooperações que não são entre países, de países ocidentais para países. Sabe, tipo, foi imperialista, sim. Foi imperialista porque a China, ela fortalecia elites urbanas da, tipo, elites urbanas da África. Eu acho que foi um caso da Nigéria, que a China estava muito presente, só fortalecendo elites urbanas, fortalecendo a iniciativa privada desses países da Nigéria, e enquanto explorava a população rural. Mas explorar não é uma exploração assim, sabe? Pagam salários baixos. É uma exploração no nível de escravização, sabe? E aí é porque na China eles têm uma cultura de trabalho muito pobre, uma cultura de trabalho muito que a gente que está em países ocidentais nós não entendemos. É claro, porque é um sistema trabalhista que tem requintes de escravização, porque as pessoas recebem menos de $1. As pessoas trabalham vivem para trabalhar, propriamente dito. Aí muita gente fala, mas é diferente no Brasil. É diferente no Brasil, sabe? Tipo, aqui a gente tem pelo menos um mínimo de lazer.
Na China, não. Existem documentários que mostram que as pessoas vivem para trabalhar. Elas passam tempos em fábricas e aí depois voltam para passar, sei lá, uma semana com as suas famílias. É nesse nível. O Mauro Próximo. pergunta o que falta para a gente conseguir ter um partido político que tenha a luta antirracista como principal bandeira do partido. Olha, a gente já tem aí o Movimento Negro Unificado, que é um partido. É um partido que não tem muita incisão em candidaturas, mas ainda assim é um partido que foi fundado lá antigamente por Lélia Gonzalez e Abdias de Nascimento e pessoas maravilhosas que possibilitaram com que pessoas negras estivessem hoje em uma quantidade assim, uma quantidade boa, né? Uh, uma quantidade considerável, graças a essas pessoas que começaram esse trabalho, que fundaram o Movimento Negro Unificado, o MNU. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de algo mais efetivo, de algo que esteja aí ativo na política brasileira, não só com debates, mas com candidaturas também. Eu acho que não vai demorar para isso acontecer, porque a gente está se organizando cada vez mais e falta. A gente tem se organizado politicamente, mas é basicamente no campo das políticas públicas, né? No campo mais regionais, nos campos dos governos estaduais, e isso não que isso seja ruim, mas a gente precisa alcançar aí uma esfera federal, por exemplo, porque eu não vejo a hora da gente ter um Barack Obama, um presidente negro no Brasil. E é. Ah. Perdão, o Matheus perguntou como a tecnologia pode possibilitar o fortalecimento da cooperação regional. Como a Perdão. tecnologia pode possibilitar o fortalecimento da cooperação regional na América Latina e com a África? Isso. Muito específica essa pergunta, sabe? A gente tem aí uma gama de iniciativas de movimentos sociais que tem como bandeira essa democracia tecnológica, né, que é o acesso democrático à internet. E aí, basicamente, é nesse ponto que a gente está em debates de tecnologia, mas aí é uma cooperação tecnológica entre América Latina e África é algo que faz assim, nós por nós mesmos, sabe? Por exemplo, eu esqueci de mencionar, mas o NEM, a gente está fazendo agora alguns diálogos com amigos africanos que eu e um amigo meu, Macaulay, a gente tem. O Macaulay ele é um estudante da Unilab, que é a universidade para afro-brasileiros. Eu esqueci a sigla. Unilab. Eu esqueci. Não, eu esqueci como que é a sigla. Ah, tá, Mas. entendi. É. E aí é uma universidade de cooperação entre países lusófonos, que mais uma vez reitera aí né, essa política maravilhosa que o Lula fez de cooperação entre os países, de cooperação de multilateralismo, né? O presidente Lula foi o presidente que mais fez políticas para a África, mais fez políticas para o continente africano e para resgatar laços que são muito evidentes na nossa sociedade. E aí a gente tem esse contato com alunos da Unilab, que são alunos que vêm de seus países africanos para estudar aqui. Basicamente a Unilab tem cursos como Direito, Relações Internacionais, Ciências Sociais, e é uma universidade maravilhosa, São Francisco do Conde, no interior da Bahia, que foi ótimo porque serviu para popular uma região muito inabitada, né? Uma região muito rural. E aí é isso. Mas tecnologia mesmo, falando assim,
só com o advento só com o incremento da globalização e com nós por nós que a gente consegue estabelecer algo do tipo. Porque por hora eu não conheço, entende? E é isso. A gente tem muitos diálogos acadêmicos, né? A gente tem pessoas que no Brasil pesquisando América Latina, pesquisando África, pessoas no continente africano pesquisando América Latina, e essas pessoas interagem entre si, né? Que é um tipo de comunicação. Mas tecnologicamente falando, eu acho que a gente está um pouco distante de conseguir mecanismos. Distante não, né? Tudo surge de uma iniciativa, mas que por hora a gente não do que atinge o meu conhecimento, assim, mas eu não conheço nenhuma iniciativa tecnológica multilateral cooperativa. Amigo, você quer indicar algum livro pra gente nessa quarentena? Autores? Eu separei Olhos d'Água da Conceição Evaristo para ler. Não é um livro político, mas é um livro para você chorar. É um livro que você vai ler e você vai chorar. Porque é tipo Conceição Evaristo, né? Ela é uma ancestral viva, entende? E basicamente isso, mas puxado para o lado do assunto que a gente debateu hoje, Veias Abertas da América Latina é um clássico. Tem também conceitos que eu gostaria de destacar, que é o conceito de América Latina, da Lélia Gonzalez, já que eu citei a Lélia Gonzalez aqui durante a live. E que tá vindo na minha cabeça só. Eu estou assistindo uma série de relações internacionais, que é Years and Years, muito boa. E também estou vendo How to Get Away from Mother. Chique. Essas duas séries. Viola Davis, tudo. Viola Davis, tudo. Shonda Rhimes é tudo. E tô aí, né, treinando o meu inglês, né? Assistindo com legenda em inglês e tudo mais, e áudio em inglês. Mas eu quero muito lembrar, eu vou digitar aqui o nome dos autores decoloniais, então, que eu citei. Spivak, tem o Homi Bhabha, que é um indiano maravilhoso. E é isso. Mas são... Onde a gente consegue encontrar sua pesquisa, artigo? Então, eu geralmente publico as coisas quando eu sou selecionado para um programa, por exemplo. Aí eu vou lá e faço algo mais específico, mais parecido com algo que seja uma pesquisa, porque uma pesquisa propriamente dita publicada eu não tenho. Estou escrevendo algumas coisas, estou escrevendo a dissertação, estou escrevendo também algumas matérias para jornais, mas também não posso ficar falando sobre isso porque ainda não saiu. Tudo bem. E é isso. Então, basicamente, me acompanhem nas redes sociais, aqui no Instagram, no LinkedIn. Tá tudo com o meu nome. No Twitter não, porque eu falo muita besteira. Mas é isso. Amigo, obrigado. Assim, foi muito bom ter essa troca com você. Você é muito inteligente, sabe? Você é o futuro. Obrigado. Você é o futuro. E é isso, a nossa referência do mundo. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Espaço. E perguntou aqui pro nosso irmão Caetano. Obrigado para quem mandou pergunta. Obrigado para quem participou. E vamos também deixar essa live disponibilizada aqui no Instagram, pelo IGTV e também no nosso site. É isso. Emerson, gratidão. Se cuidem, fiquem em casa, estejam a salvos em casa, porque não quero ver ninguém morrendo, principalmente nós outros. Também queria falar para vocês que as inscrições do Umbuto Lab estão abertas.
O Matheus colocou aqui o link agora no comentário. Quem quiser se inscrever, se joga, se joga. Vamos construir cidade inteligente juntos. É isso. Obrigado, Lawrence. Anyways. Te amo, amigo. Também. Beijo, gente. Beijo, Abraços. beijo.